Olá, queridos, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, para compartilhar com você a minha experiência com Deus. Eu senti de Deus de trazer esse assunto aqui, esse vídeo, para ajudar pessoas que talvez esteja passando né, pelo mesmo que eu passei, não sabe como é, enfrentar isso. E eu quero deixar as minhas experiências aqui, quem sabe você se identifique com esse vídeo, amém? Eu quero deixar uma palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, a tentação de Jesus, capítulo 4, vai dizer: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E estando jejuando 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Esta palavra que eu quero deixar, meu irmão, para você, diante dessa experiência que eu tive com Deus. Amém? Irmãos, eu desde muito nova aceitei Jesus, me casei, servi do Senhor, e meu esposo não era cristão. E Deus tinha promessa na vida dele de salvar ele. E eu sempre confiei nas promessas do Senhor, naquilo que ele falava comigo, que ele ia salvar meu esposo. E eu confiei, mesmo diante das lutas e tribulações que eu passei, sempre confiava que um dia o Senhor Jesus ia salvar ele ia ser um servo de Deus. E aconteceu que ele aceitou Jesus, recebeu o Senhor na sua vida, mudou a sua vida e se passou a ser um cristão. E chegou o dia dele se batizar na igreja, se preparou ali no discipulado, fez o discipulado e foi ser batizado, foi para o batismo. Irmãos, e se batizou, foi uma bênção. Depois do batismo, passamos por uma grande, ou seja, eu passei por uma grande tribulação, por uma grande luta, que eu nunca imaginei na minha vida passar por aquilo. Pois meu esposo era servo de Deus, tinha aceitado Jesus, já tinha se batizado. Irmãos, eu não entendi no momento que eu estava passando. Muitas das vezes não entendi. E meu marido se transformou, ou seja, ele se transformava, às vezes 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Nessa época nós trabalhávamos com quentinha, fazendo marmita em casa, e de repente a gente estava bem trabalhando, de repente ele começava a se transformar. Eu olhava no rosto dele, eu via que o rosto dele estava desfigurado. Ele não estava mais com aquele semblante que sempre tinha. Ele mudava o semblante. E acontecia ali uma discussão por nada. E ele me falava coisas, irmãos, que doía o meu coração, entristecia a minha alma. Porque eram coisas que eu não fazia. Aquilo não era para mim, eu não era aquilo que ele estava falando. E ele me rebaixava, me deixava no chão, tão amargurada, meu coração estava despedaçado por tantas coisas que ele falava tão terrível comigo. E eu chorava, e muitas das vezes eu também começava a falar. E eu sei que isso foi muitos dias. E um dia eu chorando e ele falando as coisas, e eu repetindo aquilo que ele falava, eu comecei a falar também. E o Senhor Jesus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus dizendo assim: minha serva, cala-te, fecha a tua boca, cala-te. E eu ouvi a voz de Deus claramente dizendo isso para mim, irmãos. E eu me calei. Ele falou. E eu fiquei calada. Me calei por algumas horas. E
repente ele se acalmou. Aí passou. Depois aquilo veio de novo outro dia, né? Veio de novo. Aquelas mesmas palavras duras comigo, tristes. E eu calei. E eu me calei, porque eu ouvi claramente a voz do Senhor dizendo, cala-te. E eu fui me calando, irmão, todas as vezes que as afrontas vinham sobre a minha vida. Até que um dia o Senhor, ele começou a falar, e o Senhor disse assim, use a autoridade. E eu me levantei, olhei para ele, apontei o dedo para ele e comecei a repreender no nome de Jesus. Naquele dia o Senhor me deu uma autoridade tão grande, eu levantei a minha mão e profetizei na vida dele. E repreendi aquele inimigo, né? Aquele espírito mau que estava ali na vida dele. Eu comecei a dizer, sai em nome de Jesus. Eu te repreendo no nome de Jesus. Porque aqui você não tem lugar. Bata em retirada agora. Porque o Senhor conhece a minha vida e sabe que o que você está dizendo não é verdade. Está repreendido no nome de Jesus. E comecei a repreender. Irmãos, aquele dia saiu aquele mal da vida dele. O Senhor libertou e o Senhor nos deu vitória. E aí ele passou a ser um homem transformado, liberto, livre, abençoado, um homem de Deus, um homem honrado por Deus, porque é um homem que obedece a palavra de Deus, um homem que vive a palavra de Deus. Irmãos, isso não tem preço. Nós sabemos que é necessário, né, nos passarmos, né, por essas lutas para que nós possamos ser aperfeiçoados e ouvir a voz de Deus e ter experiências com Deus. Então eu queria deixar essa experiência, irmãos. Quando, né, você estiver passando por luta, né, ore a Deus e saber que se aquela luta é a permissão de Deus, se é a aprovação de Deus, se é Deus que está te provando para você, né, ter experiências. E Deus me falou que era uma prova, Deus estava provando a minha fé. E eu venci, irmãos. E hoje eu tenho meu esposo do meu lado, a pessoa mais abençoada, um homem de Deus, um homem honrado por Deus. E eu venci. E hoje eu posso dizer, eu tenho um marido servo de Deus.